Olá, entendido como o caminho funciona e a gente já tendo uma experiência aplicando ele em diferentes contextos, um próximo passo é a gente conversar um pouco mais sobre como esse K normalmente é escolhido. Tá? Nós mostramos duas aplicações onde visualmente a gente conseguia rapidamente identificar valores de K que pareciam descrever bem os dados. Mas isso só foi possível por duas situações, por duas questões. Primeiro, porque os dados são relativamente simples, poucos, e a gente consegue fazer um julgamento deles rápido. Esse julgamento não escala facilmente, mas nem tanto no número de dados. Esse julgamento ele realmente não escala na quantidade de dimensões que nós queremos levar em conta no nosso agrupamento, na nossa análise. Olha, ver duas dimensões e comparar as distâncias dos pontos em duas dimensões é relativamente simples, principalmente a distância euclidiana, como a gente estava vendo ali. Mas se você quiser sofisticar esse método de distância, ou principalmente se você quiser ter mais dimensões, fica difícil visualizar a estrutura de grupos em mais que duas dimensões. E aí nessas situações, você pode estar querendo usar 15, 20 dimensões, características importantes dos dados para tentar descobrir grupos. E aí nessas situações a gente vai precisar de algum método, de alguma heurística, alguma técnica que nos ajude a escolher esse K com um pouco mais de critério. Eu vou apresentar para vocês hoje a técnica mais usada, mais comum. Ela não é necessariamente a mais completa e mais moderna, mas ela é amplamente utilizada e eu acho que ela é suficiente para resolver boa parte dos problemas. Depois eu deixo os apontadores para quem quiser pesquisar técnicas mais avançadas. Então, começando com um notebook novo aqui, onde eu estou importando os módulos de costume, eu vou usar de novo os dois dados que a gente usou para agrupamento no notebook passado, no vídeo passado, um relacionado à filmografia de Scarlett Johansson, em particular a avaliação e a bilheteria dos filmes dela normalizados e padronizados, tá? Padronizados na verdade é a palavra, e outro relacionado a um conjunto de dados sintético que tem 4 clusters, que a gente já sabe que é 4 grupos, que a gente criou esse conjunto de dados dessa maneira, feito para ter 4 grupos aqui, usando essa função que nós definimos no vídeo passado. Tá? Bom, o método que a gente vai usar, então, é o seguinte, conceitualmente ele é simples. Nós vamos testar um conjunto de valores de K, nós vamos repetir o mesmo agrupamento para vários valores de K e vamos escolher um K dentre essas várias tentativas que nós vamos fazer. O critério para escolher essa tentativa, ele vai tentar implementar o que nós visualizamos nas análises que fizemos até agora. Ele vai tentar mostrar que nós temos grupos que são coesos entre si e estão longe um dos outros. Tá? Existem várias medidas para isso. A medida que nós vamos usar é uma medida simples, que se chama, essa aqui, uma medida de heterogeneidade dos grupos, a soma das distâncias quadráticas. Como é que isso aqui é feito? Você pode calcular a soma das distâncias quadradas calculando cada xi, vendo quão longe cada ponto do meu dado está do centro do cluster. Tá? E aí eu posso, como alguns vão ser maiores, outros vão ser menores que o centro do cluster, eu vou fazer a técnica que a gente já viu em várias situações a estatística fazendo. Eu vou elevar ao quadrado essa distância e vou fazer um somatório para todo mundo que tem. Vou fazer um somatório para todo mundo dessa distância. Então, vê aqui do meu lado direito, tá, do lado direito aqui, como é a fórmula da soma dos erros quadrados. E o que ele está fazendo ele está pegando cada ponto e vendo quão longe esse ponto está do centro do seu cluster. Tá? Aí se você pensar, eu tendo 2 centros de cluster, se esses 2 centros forem bons, provavelmente o somatório da distância de todos os pontos até o centro mais próximo vai ser menor do que se eu tivesse só um centro, né? Ou seja, se eu tiver só um grupo, se todo mundo for só um grupo, essa heterogeneidade vai ser mais alta, vai estar todos os pontos possíveis vão estar dentro do mesmo grupo, então a heterogeneidade é máxima. Com 2 centros sendo bem escolhidos esses centros, essa heterogeneidade tem que cair um pouco e assim por diante. Essa heterogeneidade vai ser 0 quando cada ponto tiver cada ponto for o centro do seu próprio grupo,
né, que você tiver o mesmo número de grupos que você tem no número de pontos. A gente não quer essa solução por outros motivos, mas ela seria a solução de menor heterogeneidade. Então, a gente não quer a solução de menor heterogeneidade, a gente não quer a de maior heterogeneidade. Como é que a gente pode escolher uma técnica melhor, ou pode escolher um ponto no meio do caminho melhor? Existe uma heurística para o ser humano que está analisando o agrupamento usar, chamada de método do cotovelo. Ela é uma heurística visual, tá? Mas a gente vai ver como ela é bastante intuitiva e pode ser usada no contexto de agrupamento. Eu vou fazer então o processo que a gente fez no notebook passado, e eu vou começar aqui com os dados sintéticos, que são DF aqui, tá? Eu vou escolher uma faixa de valores para cá, aqui de 1 a 9, né? E vou testar, então, vou fazer um loop, onde para cada um desses casos eu faço o agrupamento e eu meço a qualidade desse agrupamento aqui e guardo num data frame, dizendo qual era o K que eu usei e qual foi a qualidade que eu calculei. Essa qualidade aqui pode ser calculada como SSD, mesmo que é o valor que a gente está de fato usando, tá? O SSD, ele pode ter vários nomes, um dos nomes possíveis, ele pode ser distorção, outro nome possível é inércia, na implementação do scikit-learn, ele se chama inércia. Então vou rodar isso aqui vai fazer os 10 agrupamentos para mim. Bom, uma coisa aconteceu aqui, é porque eu mudei o nome da coluna só em um lugar aqui. Se eu rodar os 10 agrupamentos, aqui está o começo dos valores que eu encontrei. Você vai ver que o K vai aumentando aqui, ó, e o SSD vai diminuindo, como a gente falou, né? Sum of square distance vai diminuindo aqui. E aí, se eu visualizar essa diminuição, você vai entender por que o método se chama do cotovelo. A ideia é que essa curva aqui, essa reta aqui, essa função seja uma curva, né, que pareça com um braço dobrado, e a gente está interessado então em localizar mais ou menos onde é que fica o cotovelo. Por que o cotovelo? Porque, vê só, a distância o quanto caiu minha heterogeneidade quando eu fui de um grupo para 2 grupos, caiu muito, caiu de quase 3.000 para 1.200 aqui, mais ou menos, né, 1.100. Quando eu vou de 2 para 3 grupos, caiu menos. Né? Caiu, sei lá, 600 unidades. De 3 para 4 grupos, caiu menos ainda. De 4 grupos em diante, começou a cair bem pouco a heterogeneidade do meu agrupamento, dos grupos, né, resultantes do meu agrupamento. Então, o que o método está tentando, o chamado joelho seria aqui no 4, que é um ponto a partir do qual eu parei de reduzir muito minha heterogeneidade, eu parei de ter ganhos substanciais quando eu aumentei o número de grupos. Então esse é um número de grupos que diminuiu muito a heterogeneidade comparado com ter um grupo só, e a partir do qual eu ganho pouco. Se eu for aumentando o K, esse é um ponto onde eu posso parar, um trade-off. É um ponto onde eu posso parar de aumentar o K e ficar com uma solução que baixou bastante a heterogeneidade comparado com não ter agrupamento e não tem grupos demais, não tem grupos desnecessários que não baixariam a heterogeneidade, não aumentariam a qualidade do agrupamento medida pelo SSD. Então, eu poderia escolher aqui o 4 como sendo o grupo, e aí sim eu rodaria o caminhos com 4 grupos e faria análise. A gente já sabe que nesse caso aqui dos dados sintéticos, 4 grupos se adequam muito bem aos dados. Para o caso dos filmes, se eu rodo aqui a mesma análise e ploto o resultado do SSD, a gente vê, por exemplo, que houve uma queda grande ao considerar 2 grupos comparado com 1, 3 com 2. A queda do 4 com 3 já foi bem menor. Então, talvez eu possa pensar, será que eu quero 3 grupos ou 4 grupos, né? Mas dá para ver que do 4 para o 5 a queda já é menor do que para o 3, e aí ela se mantém nessa mesma inclinação. Então aqui eu não sei muito como distinguir entre o 4, 5, 6, só sei que daqui em diante as quedas são pequenas, então acho que o 4 também é um bom número para escolher. Para fazer análise, provavelmente seria uma boa ideia dar uma olhada no 3, a solução com 3 e com 4 grupos, e ver se os grupos ficam mais inteligíveis, mais intuitivos, mais expressivos com 3, ou com K igual a 3 ou com K igual a 4, e aí escolher um desses dois para seguir a análise. A análise do jornalista de dados, por exemplo, que usou esses dados no 538, é com 4 grupos. Eu achei também que 4 grupos descrevem bem os dados. Então, essa é uma forma, o joelho é uma forma de buscar um bom valor de K para um certo conjunto de dados. Outra técnica que vale pesquisar, se você estiver interessado em ver alternativas, é a Gap Statistic.
uma estatística gap, que produz uma outra forma de escolher o K, tentando entender quão melhor um agrupamento é comparado com o agrupamento que você encontrou comparado com um agrupamento aleatório de dados usando o mesmo K que você usou. Tá? Então ele vai ter uma comparação de dois tipos da solução que você encontrou com outras soluções possíveis para o mesmo K, e aí o ideal é você encontrar um ponto onde o agrupamento que você tem é bem melhor do que um aleatório, né? E não fica parecido com o aleatório. Fica o menos parecido possível, o mais distinto possível do aleatório. A gente não vai cobrir aqui, mas o Google pode te ajudar com isso. A seguir, a gente vai usar agora agrupamento em texto.